Brasil! Brasil, Hear the word of the Lord. ouve a palavra de Deus. The Lord speaks to Rio de Janeiro. O Senhor fala com o Rio de Janeiro. Espírito Santo. Visita a cidade do Rio de Janeiro. Sim, Jesus. Enquanto eu estava clamando pela cidade de Foz do Iguaçu, Em nome de eu Jesus. via um homem, meu Deus, um espírito da morte muito grande, Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito sério, mas também muito importante. Nos últimos dias, o Rio de Janeiro tem passado por momentos muito difíceis e, recentemente, alguns vídeos voltaram a circular de uma serva e um servo de Deus que, em junho e julho, respectivamente, tiveram uma revelação de Deus. A pastora Daniele Zanelato, em plena oração ao vivo, disse que viu o anjo da morte sobre o Rio de Janeiro. E também o profeta Chris Bellick, logo no mês seguinte, foi usado por Deus para alertar o Rio de Janeiro em pleno congresso em Balneário Camboriú. E, irmãos, olhando tudo o que está acontecendo agora, é impossível não lembrar daquelas palavras. Antes de começarmos, te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais vidas. Amados, eu não estou aqui para espalhar medo, mas para lembrar que Deus sempre avisou o seu povo antes de agir. Desde o começo da Bíblia, o Senhor fala, revela, alerta. Como Noé, ele avisou do dilúvio. Como José, ele revelou os tempos de fartura e de escassez. E com seus profetas, Deus sempre mostrou que ama tanto que prefere avisar antes de julgar. O livro de Amós, capítulo 3, verso 7, diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. A pastora Daniele Zanelato, bastante conhecida nas redes sociais, enquanto orava em uma live, viu algo espiritual acontecendo sobre o rio. Naquele momento, talvez muitos não tenham entendido, mas agora, vendo o cenário atual, é como se Deus estivesse confirmando o que já havia mostrado. Assista ao vídeo, meus irmãos. Meu Deus, Espírito Santo. visita a cidade do Rio de Janeiro, Pai. Visita, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. visita a cidade do Rio de Janeiro. Sim, Jesus. Enquanto eu estava clamando pela cidade de Foz do Iguaçu, Em nome de eu Jesus. via um homem, meu Deus, um espírito da morte muito grande, Pai, repousando com muita lentidão sobre a cidade do Rio de Janeiro. Coloca a sua mão. Senhor, é como se... Eita, Jesus, visita o Rio de Janeiro. Em nome de Jesus. Turemassuri que levaia. Meu Deus, eu via um homem repousando. Sabe, Adriana e Patrícia, sabe quando aquelas pessoas elas sentam para meditar? As pessoas que fazem yoga têm muito esse costume, sabe? Eu vi aquele homem sentado, com as pernas cruzadas e com a mão aberta. Ele repousando sobre a cidade do Rio de Janeiro. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando Deus revela algo assim, não é para nos assustar, é para nos despertar. E para que a igreja volte a orar, para que o povo se arrependa, para que os lares sejam restaurados. Porque o juízo sempre vem depois de muitos avisos ignorados. Mas quem se coloca na brecha, quem ora, quem clama, vê a mão de Deus agir em misericórdia. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se quiserem ver mais do que a pastora Daniele Zanelato diz, entre na página dela, o vídeo está lá. Veja agora o vídeo do profeta Chris Bellick, que em julho desse ano foi usado por Deus em um congresso em Balneário Camboriú. Assista isso, meu irmão. Brasil! Brasil, Hear the word of the Lord. ouve a palavra de Deus. The Lord speaks to Rio de Janeiro. O Senhor fala com o Rio de Janeiro.
And the Lord says, E o Senhor diz: Rio, Rio, don't you know that you belong to me? você não sabe que pertence a mim? Don't you know that you belong to Você me? não sabe que pertence a mim? You have killed many people. Vocês mataram muitas pessoas. You have lifted up many gangs. Vocês levantaram muitas gangues. But the Lord Mas o is Senhor coming to rescue está vindo para te resgatar. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! Muito impactante, meus irmãos. Talvez essas revelações não fossem apenas para o Rio, talvez fosse para todos nós, para lembrar que a vida é breve, que o tempo é curto e que Deus está nos chamando de volta para Ele. Deus não quer a morte de ninguém, amados. Ele quer restauração, arrependimento e vida. Porque o Brasil precisa voltar a dobrar os joelhos diante de Deus. Enquanto o mundo fala em medo, o Senhor fala em esperança. E quando o povo de Deus se levanta para orar, os céus se movem. E Ele está levantando servos e servas para falar o que muitos não querem mais ouvir. Ezequiel 33:11 diz: Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então, irmãos, vamos orar pelo Rio de Janeiro, vamos orar pelo Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas famílias e que o sangue de Jesus cubra essa nação. Que toda palavra de morte seja quebrada e transformada em vida, em arrependimento e em salvação. Clame comigo neste momento, amados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje nós unimos em oração como irmãos, como nação, como teu povo. Pedimos, Senhor, tem misericórdia do Rio de Janeiro. Visita essa terra, Pai, que tantas vezes chorou, mas que ainda pertence a Ti. Cobre as famílias com o Teu sangue, Senhor Jesus. Livra os inocentes, protege os lares, guarda as crianças, os jovens, os trabalhadores. Coloca um cerco de anjos ao redor de cada morro, de cada comunidade, de cada rua. Senhor, repreende toda a força de morte, toda a opressão, toda a violência. Desarma as mãos dos ímpios, quebra as correntes do inferno que tentam dominar essa cidade. Traz paz onde há guerra, esperança onde há medo e fé onde há desespero. E nós te pedimos também, Pai, pelo Brasil. Clamamos por cada estado, cada cidade, cada vida que está distante de Ti. Desperta a Tua igreja, Senhor. Que esse vídeo alcance corações, que desperte intercessores, que gere arrependimento. Derrama o Teu Espírito sobre essa nação, como prometeste em Joel 2:28. Levanta homens e mulheres cheios da Tua presença. Que o Brasil seja conhecido como uma terra onde o Senhor reina, onde há avivamento e onde vidas são salvas todos os dias. Em nome de Jesus, nós declaramos que o anjo da morte não tenha poder sobre esta nação, que o sangue do Cordeiro cubra o Rio, cubra o Brasil e traga vida, perdão e restauração. Em nome de Jesus. Amém.